Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo, né, gente? Isso é muito bom. E hoje eu quero falar sobre pessoas. Eloí, como assim? Gente, eu tô lendo um livro, né? Inclusive eu indico para vocês e falo para vocês ler Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Esse livro, ele nos ensina como lidar com as pessoas, como entender um pouco as pessoas. Esse livro, ele é excelente. Eliane, Hanna, sejam bem-vindas. Então, eu quero falar para vocês o quanto é importante a gente entender sobre pessoas, né? Quem nunca se decepcionou com alguém? Quem nunca decepcionou alguém? Quem nunca sofreu por alguém? Quem nunca deixou alguém? Quem nunca não foi abandonado por alguém? E aí, por causa dessas coisas que eu acabei de falar aqui, né? O que acontece? A gente fica tão decepcionados, tão desanimados, tão... Chega um momento na nossa vida, né? Eu quero até que você comenta aí, quem tá aqui na live, que a gente fala assim, nunca mais eu quero saber de pessoas. Chega, eu não quero saber de ninguém, não quero ver ninguém. Pra mim, deu, né? Mas eu quero te falar que nós precisamos das pessoas. E tem pessoas que vai passar pela nossa vida que elas só vão passar, gente. O nosso problema é o quê? É achar que todo mundo que chega na nossa vida, ela tem que chegar e ficar. E não é assim que acontece. Boa tarde, Vera. Não é assim que acontece. Tem pessoas que elas só vão passar pelas nossas vidas. Tem pessoas que elas vão chegar e ficar. Mas também ficar não significa estar todo o tempo junto. Entende? Vai ficar bons amigos, mas à distância. Vai ter pessoas que nós vamos aproximar delas para quê? Assim como elas se aproximam de nós, por um benefício, por algo que interessa. Ou você quer falar para mim que você nunca chegou, se aproximou de alguém por interesse? As pessoas também se aproximam do outro por interesse. E não é só, né, que a gente... Não é só as pessoas que nos usam, a gente também usa as pessoas. Se a gente parar para analisar como que a vida funciona, o problema é que a gente não para analisar como a vida funciona. Salma, seja bem-vinda. A gente não para analisar como a vida funciona. Aí a gente só culpa o outro. O outro, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui usada, eu fui abusada. Mas a gente não percebe que também, de uma forma consciente ou inconsciente, de uma forma literal ou não, a gente também abandona, a gente trai, a gente decepciona, a gente rejeita o outro também. Mas quando a gente nos coloca no lugar de vítima, a gente só coloca a culpa no outro. Nós não reconhecemos que também a gente falha com a outra pessoa. Nós também não reconhecemos que nós também temos falhas. A gente precisa parar e olhar para nós também. Porque também a gente decepciona as pessoas. A gente magoa as pessoas. Às vezes inconsciente, às vezes porque quer. Todos nós. Mas só que tem um porém, gente. Nós não vivemos sem as pessoas. É impossível viver sem o próximo. É impossível viver sem o outro. Ah, Elo, eu vivo muito bem sozinha. Eu não preciso de ninguém. Já ouviu essa frase? Eu vivo muito bem sozinha. Eu não preciso de ninguém. Eu trabalho, eu pago minhas contas, eu não preciso de ninguém. Mas não sai da live não, que eu quero te provar que nós precisamos do próximo. Nós precisamos do nosso, do outro. Por mais que nós nos decepcionamos, nós nos
nós nos entristecemos, nós decepcionamos, a gente precisa um do outro. Nós precisamos estar em comunhão. A comunhão, ela gera alegria, ela gera sabedoria, ela gera comunhão. Então, ninguém vive sozinho, gente. Ninguém nesse mundo vive sozinho. Sabe o melhor vinho não é o melhor vinho da safra da europeia. O melhor vinho é aquele que a gente toma com o nosso melhor amigo. Não importa a marca. A melhor comida é aquela que a gente come com a nossa família, com a nossa melhor amiga, nosso melhor amigo. E aí a gente fala assim, eu não preciso de ninguém, eu não quero saber de ninguém. Por quê? Te entendo, porque eu também já falei isso um dia. Porque eu fui traída, eu fui decepcionada, eu fui magoada, eu fui rejeitada, eu fui deixada de lado. E aí, quando nós estamos com esse sentimento, a gente fala, eu nunca mais quero saber de ninguém. Mas sabendo que nós precisamos das pessoas. E as pessoas também precisam de nós. E esse assunto eu quero abordar ele aqui muito bem hoje. Porque é muito importante. A gente precisa ser especialistas em pessoas. E como ser, boa noite minha amiga Gleice, Camila, e como ser especialista em pessoas? O autoconhecimento, a sabedoria, nos conhecendo primeiro, sabendo quem nós somos, sabendo para onde nós vamos e reconhecendo que da mesma forma que eu fui traída, ferida e machucada, eu também já fiz isso em algum momento da minha vida. E eu também preciso de saber que tem pessoas estratégicas para minha vida, para aquele momento. Eu também preciso saber que tem pessoas que vai passar pela minha vida e vai embora. Assim como eu também passei, tô passando, vou passar, vou continuar passando na vida de alguém. E vou embora. Porque nós não fomos, feitos para estar o tempo todo junto. E é por isso que nós precisamos das pessoas, porque a gente não sabe quem vai, quem fica, quem vai passar, quem vai ficar para o resto da vida. E é por isso que a gente precisa entender o lugar de cada um na nossa vida. Por exemplo, os pais, Nasce o filho ele é o quê? Totalmente dependente dos pais. Então, aquele momento, os filhos, eles não vão separar dos pais. Vão ficar até uma certa idade. Mas aquele filho cresce, aquela filha cresce, tem vida própria, tem escolhas próprias, tem suas próprias atitudes, elas vão embora. Mas fica o laço familiar, fica o lar, parental, o laço parental, que de vez em quando eles vão vir, vai nos visitar, a gente vai lá, visita os nossos filhos, vice-versa, mas passou aquela fase de estar junto todo o tempo, passou. E da mesma forma é com as pessoas. Vai ter momento que as pessoas, a gente vai estar ali muito próximas, muito juntas, muito unidas, mas vai passar. E aí, o que fazer, E é por isso que a gente precisa ser o quê? Especialista em pessoas. A gente precisa buscar conhecer o outro, buscar conhecer as pessoas, como elas lidam, qual é a sua linguagem de amor, qual é a sua personalidade, como é a sua cultura. Gente, se tem um negócio que eu entendo, é de cultura. Porque eu morei na Bélgica, eu moro na Bélgica há 22 anos, gente. Então, ali na Bélgica tem diversas culturas. Uma vez eu contei, parece que tinha 22 nacionalidades, que eu lembrei que eu consegui contar. Imagina 22 culturas vivendo no mesmo país,
É claro que os imigrantes, eles se adaptam à cultura da Bélgica, mas dentro das suas casas, é a sua cultura que prevalece. É a sua religião que prevalece. É a sua fé que prevalece. É o seu conhecimento que prevalece. Mas a gente precisa entender que nessa diversidade da humanidade, todos nós somos diferentes, mas todos nós precisamos um do outro. Eloy, eu não preciso de ninguém. Eu tenho dinheiro suficiente, eu vou para onde eu quero, eu viajo quando eu quero, eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero. Beleza. Mas você precisa de pessoas. Não, eu não preciso de ninguém. Precisa. Vou te provar na íntegra o quanto nós precisamos das pessoas. E a gente precisa entender que pessoas, elas não são descartáveis. A gente precisa entender, ter um olhar, né, clínico, olhar para aquela pessoa e se perguntar por que aquela pessoa chegou, por que aquela pessoa passou na nossa vida, por quê e para quê. Eu questionei muito com algumas pessoas que passaram na minha vida. Eu fiquei, por quê? Por quê? Mas depois eu entendi o para quê. Sabe, às vezes as pessoas vão passar por você, vai te decepcionar, vai te machucar, mas atrás disso tinha um propósito. Elas decidiram no seu coração te ferir, mas lá atrás tinha um propósito de você ajudar elas a vencer, a romper, a crescer, a mudar de vida. Mas e aí, Eloy? Aí eu fui traída, fui machucado? Foi. Mas aí você olha para trás e fala, não, que legal. Se o fulano tá onde tá hoje, graças a Deus. E a mim, que eu fiz alguma coisa, que eu estendi a mão por ele. Então a gente precisa ter esse olhar clínico para as pessoas e para as situações. E aí, às vezes a gente ouve assim, eu amei tanto ela, eu amava tanto ela, eu gostava tanto dela, era minha melhor amiga. Beleza, temos que ter as melhores amigas. Mas antes de selecionar suas melhores amigas, melhores amigos, por que você não analisa para ver se o outro também quer ser o seu melhor amigo ou amiga? Talvez a amizade não é recíproca e você sofre. Por quê? Porque é só você que ama. Só você que se doa. É só você que investe, que aplica tempo, dinheiro, tudo. E aí isso gera o quê? Uma angústia, isso gera decepção, isso gera tantas coisas no nosso coração. Isso gera coisas ruins em nosso coração. Nós vamos nos tornando pessoas amargas, pessoas amarguradas, pessoas feridas, machucadas. Por quê? Porque a gente não pergunta para que essa pessoa chegou na minha vida. E se essa pessoa chegou na sua vida, na minha vida, só pra gente ajudar, não negue ajuda. Sabe por quê? A Bíblia diz, não foi nenhum homem que falou isso. Foi o próprio Jesus. Ele fala, se você der um copo com água para um desses pequeninos, será contado lá no céu. Uau! Um copo com água. Eu acredito que todos nós temos um copo com água para oferecer para alguém. Imagina outras coisas que nós podemos oferecer. Então essa arte, essa habilidade de lidar com pessoas, gente, não é para qualquer um. Mas pode ser. Está disponível para todos, mas nem todos querem aprender a arte e a habilidade de lidar com pessoas. Pessoas não são difíceis, pessoas são diferentes, né? Tem família que ela é aglutinada, gente. Tem família que é bagunçada, tem gente que é bagunçada, é tudo aquela bagunça e tá tudo certo. E tem aquela família que é tudo organizadinha, tudo perfeitinho, tudo no lugarzinho, também tá tudo certo. Eloy, mas a família aglutinada não é errada? Não, gente. É o estilo de vida deles, eles escolheram viver assim e tá tudo bem. A questão é, eu tenho que entender as pessoas.
Eu preciso estudar o ser humano. Eu preciso compreender o ser humano. Olha só, eu já citei aqui, ó. Primeiramente, cultura, as 5 linguagens de amor, os temperamentos. A gente precisa conhecer no mínimo essas 3 coisas básicas do ser humano, para a gente poder entender ele melhor. E para nós mesmos levar uma vida mais tranquila. Mas aí a gente não estuda, a gente não busca autoconhecimento, a gente não assiste, né, uma aula sobre o ser humano, a gente não assiste uma aula sobre comportamento, a gente não vê nada sobre comportamento e a gente começa, ó, a julgar. O fulano é grosso, a fulana é grossa, aquela pessoa só briga, aquela pessoa só xinga, aquela pessoa, eu amei ela demais, ela não me amou. Aí a gente fala, gente, peraí, tem algo errado. Por que que ele é assim? E muitas das vezes também, gente, a gente lida com pessoas por muitos anos, principalmente familiar. A pessoa tem um transtorno de personalidade, nós não descobrimos, nós não sabemos. E principalmente, antigamente, não se ouvia falar nisso, não tinha tratamento. Hoje, graças a Deus, tem tratamento. Mas lidar com quem tem transtorno de personalidade não é fácil. Mas até aquela pessoa, né, descobrir que ela tem um transtorno, até que as pessoas descobrem para entendê-la, é muito desgaste emocional. Deixa eu ver aqui, a Gleice escreveu aqui. Quando aprendemos a entender nossos próprios sentimentos, abrimos caminho para compreender melhor as pessoas ao nosso redor. Exatamente. E aí o que acontece, gente? A gente não conhece nem nós mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece a sua linguagem de amor? Você sabe qual é o seu temperamento? Qual é a sua cultura? Tem gente que ama frango. Tem pessoas que odeiam frango. Tem pessoas que amam carne. Tem pessoas que odeiam carne. Tem pessoas que amam legumes. Tem pessoas que odeiam legumes. Então você viu que há diversidade de coisas, de sabores, de gostar, de desejos de cada um. Há uma diversidade, esse mundo há uma diversidade enorme. Aí eu quero te falar, se todo mundo fosse igual a você, você acha que o mundo seria legal? Doeu essa, hein? Eu falo, gente, se o mundo fosse igual eu, o mundo não era legal. O mundo não era legal. Porque eu tenho muitas debilidades. E aonde eu tenho debilidades, Deus tem colocado pessoas para me sustentar. E da mesma forma, aonde algumas pessoas que são do meu relacionamento íntimo têm debilidades, eu ajudo a sustentar essas pessoas. E é por isso que nós precisamos entender sobre pessoas. É por isso que a gente precisa estudar, ter autoconhecimento, se conhecer também, para poder ajudar o outro, para poder falar com o outro, para entender o outro. Gente, essa dinâmica da linguagem de amor, dos temperamentos, ela é tão importante. Porque quando eu sei a linguagem de amor das pessoas que eu amo, é mais fácil, eu consigo supri-las, eu consigo abastecer o tanque delas. E quando elas sabem o meu, elas também conseguem abastecer o meu tanque. Então nós precisamos conhecer tudo isso. E eu preciso também aceitar como o outro funciona, né? Aqui em casa, eu vou dar só um exemplo. Eu tenho uma amiga e ela é largadona, ela não importa, né? Mas eu não sou muito certinha, mas eu gosto quando eu recebo uma visita para vir tomar um café, para almoçar, para jantar, eu gosto de colocar a mesa. Aí ela chega, eu fico tão constrangida na sua casa, porque eu chego aqui, a mesa é tão linda. Você chega lá em casa, eu sirvo café para você no copo, tá tudo bem. Essa é você e essa aqui sou eu. Não queira que eu faça o que você faz e eu não vou te cobrar que você faça o que eu faço. Por favor, seja você na sua essência.
Eu tenho o meu jeito na minha casa, você tem o seu jeito na sua casa. E tá tudo certo. Agora imagina se eu sou uma pessoa doente, carrancuda, uma pessoa extremamente que cobra tudo, porque eu faço, tem que fazer pra mim, porque eu faço assim, então tem que exigir do outro aquilo que você faz pra ele. Gente, isso é horrível. Imagina, né, toda vez que eu recebo a minha amiga aqui em casa, eu ponho uma mesa, isso é de mim, isso é meu. Aí eu chego na casa dela, porque ela não põe a mesa pra mim, ela pega, serve o café em qualquer copo, né, porque eu não gosto, gente, meu genro, ele reclama de mim, ele fala que eu não sou normal, porque pra mim tem a xícara certa de beber a xícara certa de beber café, o modelo da xícara certa de beber chá, o modelo da xícara certa de beber leite. Gente, eu sou assim. Eu tenho o copo certo. Gente, não dá pra beber café num copo desse tamanho. Pode beber, mas é coisa minha, entende? Então, se eu sou assim, eu não posso cobrar do outro. E se eu for na casa dele e ele me dá um copo de meio litro para tomar uma dose de café, eu vou beber. Porque o que ele tem, ele é assim. E eu preciso aceitar o outro da maneira que ele é. E é por isso que é tão bom a gente conhecer o ser humano. É por isso que é tão bom a gente conhecer o outro, conhecer a debilidade e conhecer as qualidades. Mas a questão é que nós adoramos a olhar só os defeitos, cobrança, e nós não olhamos as qualidades das pessoas. E vai ter gente, sim, que vai passar pela sua vida, ela só vai passar, vai te usar e vai embora. E tá tudo certo. Você não foi enganada. É porque ela tinha que só te usar porque você tinha algo para dar, para oferecer. E era justamente aquilo que ela precisava. E ela não é obrigada a ficar. E ela foi embora. E tá tudo bem, gente. Você também faz isso com o outro. Você também usa as pessoas para o seu bem maior. Sim ou não? Quando a gente faz amizade com alguém num escritório, com uma secretária de alguém. Por quê? Porque quando a gente precisa, a gente liga para ela: oi, amiga, tudo bem? E aí, como é que você tá? Lembra de mim que eu te vi aquele dia e tal? Você faz um favor para mim? Tem como você me arrumar um lugarzinho bem legal aí na sua agenda? Sim ou não, gente? Ou só eu que faço isso? Todos nós, não é verdade? Então nós precisamos entender que pessoas vão vir, vai nos usar e vai embora. E nós também vai chegar na vida de algumas pessoas, vamos usá-las e vamos embora. Então nós precisamos entender que as pessoas passam pela nossa vida por algum motivo. E aí a gente não pode ficar presa querendo que elas sejam escravas nossa o tempo todo. Eu sou bem de tomar café em copo, xícara, suco em copo, caneca, só que tem coisas que já sou chata. Exatamente, Gleice. Talvez aonde você é chata, eu não sou. Entende? E é exatamente isso que nós precisamos entender, gente. Entende? E aí a gente precisa entender o outro como ele é e aceitar ele como ele é. Aí você serve, né, um banquete, mas aí você não serviu, você trocou. Porque aí então, quando eu chegar na casa da Gleice, eu vou usar a Gleice aqui porque ela é minha amiga, eu vou usar a Gleice. Aí eu chego na casa da Gleice, a Gleice tem que ter preparado um banquete pra mim, porque eu preparei um banquete pra ela. Aí dela se me servir o mínimo. Eu não quero mais saber dela, porque ela não me considera. Não, peraí. Ela gosta de mim, ela me ama. Mas ela vai dar o que ela tem, a cultura dela, o jeito dela, e para ela, e tá tudo bem para mim. E vai estar tudo bem para mim, tem que estar para você. Você precisa entender essas diferenças culturais na vida de cada ser humano. Essa linguagem de amor diferente, essa personalidade diferente. Nós precisamos entender tudo isso, gente. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não busca
Conhecer as pessoas, nós sofremos muito. Não precisa, Gleice, para com isso. Eu tomo café de boa no copinho de extrato, no copo americano. Então, gente, presta atenção. Nós precisamos entender o outro. Porque a partir do momento que a gente busca autoconhecimento, que a gente conhece, entende um pouco de cultura, entende a forma de do jeito que uma família é, do jeito que a outra família é, a gente leva uma vida mais tranquila, a gente cobra menos do outro e de nós mesmos. Mas a gente, né, fica o quê? Se cobrando do outro, porque você não faz um curso, você não lê um livro, você não faz nada para mudar essa cachola aqui, ó, essa mentalidade, né? Essa cabeção duro, para você entender que o outro é diferente de você, que o outro tem cultura diferente de você, que o lar dele não é igual ao seu, que a casa dele não é igual à sua, que ele não estudou na mesma escola, e mesmo se tivesse estudado, é diferente. Já viu mãe falar, né? Eu criei os meus filhos igualzinho, deu um prestou e o outro não. O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Mãe, você não errou. Tá vendo aqui, ó? Cada um é diferente um do outro. Tá na mesma mão, faz parte do mesmo corpo, a mesma corrente sanguínea, mas são diferentes. O que significa isso? Cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma cultura. Cada um tem uma linguagem de amor. Cada um tem um tipo de comportamento. E nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos buscar conhecimento, gente. A gente precisa ficar, né, como o Tiago Brunet ficou, especialista em pessoas. Esse livro dele é fantástico. Eu te dou o maior conselho, leia esse livro, que você vai mudar o seu conceito com as pessoas. Você vai entender muito mais as pessoas. Porque a gente precisa desse autoconhecimento. A gente precisa sair do lugar do vitimismo. Ah, Eloí, mas eu não preciso de ninguém. Gente, eu vou fechar essa live agora te provando como 2 e 2 são 4. Que nós precisamos das pessoas. Diretamente e indiretamente. E vá lá. Qual o nome do livro? Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Bruna, se você quiser, me chama no direct que eu envio para você. Eu tenho ele em PDF. Então, eu vou provar para você como 2 e 2 são 4. Que a gente precisa das pessoas. Pode ser a pessoa mais trilionária dessa terra. Ela precisa de pessoas. Pode ser a pessoa mais pobre dessa terra. Ela precisa de pessoas. Pode ser a pior pessoa do mundo. Ela precisa de pessoas. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Ela precisa de pessoas. Não, Eloy, eu conheço pessoas que não precisam de ninguém. Ah, precisa. Vou te provar. Teve uma época da nossa vida, né? Todos nós, o mundo inteiro passou por isso. Na época da pandemia. E na época da pandemia, em 2020, Deus me levou a refletir a muitas coisas. E uma das coisas que eu parei para pensar, para olhar ao meu redor, foi perceber o quanto nós precisamos das pessoas. Por que, Eloy? Gente, quando teve aquele isolamento social, eu quase surtei. Eu quase surtei. Aí lá em Bruxelas tem uma praça, a praça da comuna de Molenbeek, e lá tem muitos árabes, né? E os árabes, eles quase não guardaram o isolamento social. E assim que começou, né, abrir as portas, acabar com o isolamento social, e eles vão muito para essa praça. Gente, um dia eu saí do meu trabalho, eu desci lá, eu passava perto no metrô, mas eu desci, era umas 10 estações a chegar na minha casa. Mas eu desci e fui para aquela praça para me ver gente, porque eu tava surtando, porque eu precisava de ver gente. Eu trabalhava num hospital cheio de pessoas, mas eu precisava ver pessoas diferentes.
dos pontos que eu percebi na pandemia foi esse. E outro foi querer comprar um pão. Cadê o padeiro? Cadê o dono da padaria? Eu queria comprar uma roupa. Cadê a loja? Cadê a costureira? Cadê aquele que cuida da seda para produzir o tecido? Cadê a costureira? Cadê a estilista? Cadê a loja para comprar? Aí eu fui parando, a gente precisa do borracheiro, a gente precisa de quem fabrica a roda, a gente precisa do corpo de bombeiro, nós precisamos da ambulância, nós precisamos dos médicos, a gente precisa dos gari. Gente, quando tem greve de gari, não é só no Brasil não, tá? Que tem greve de gari. Aqui em Portugal, na Bélgica também tem, tá, gente? Na Europa. A cidade fica um caos. Fica um caos. Vou mais perto. Vamos lá. Um vaso que entope na nossa casa. A gente não consegue desentupir. O encanador faz falta. O eletricista faz falta. Cada um na sua função. Aí olha só que legal essa diversidade de pessoas. Imagina se todo mundo fosse eletricista. Quem seria o encanador? Imagina se todo mundo fosse médico. Quem seriam os pacientes, né? Vamos brincar. Imagina se todo mundo só fosse manicure. Quem cuidaria dos nossos lindos cabelos? Imagina se todo mundo fosse só cabeleireira. Quem cuidaria da nossa casa quando a gente precisa de um auxiliar na nossa casa? Imagina se todo mundo quisesse ser só costureira. Quem ia fazer para nós os nossos sapatos? Você tá entendendo o que eu tô falando? Da importância das pessoas? Que nós precisamos das pessoas? E a gente tem que entender que da mesma forma que elas vêm, elas vão. E da mesma forma nós passamos pela vida de alguém e vamos embora. Da mesma forma que a gente é machucado, a gente também machuca. Que a gente decepciona, a gente também vai decepcionar o outro e vai ser decepcionado. Isso faz parte da vida. Mas eu não posso pegar, me trancar, me fechar. Eu fui traída, eu fui abandonada, nunca mais eu quero saber de ninguém, eu vou viver sozinha. Impossível. Não dá para viver sozinha. Não dá. E eu vou te dar uma dica bem legal. Se você, até hoje, você já teve muitas decepções, principalmente eu vou falar aqui para as mulheres, que é mulher mais sentimental, mais emocional, e você, até hoje, você não conseguiu construir uma amizade sólida, uma amizade verdadeira, todos te traem, te abandonam. Dá uma verificada o que está se passando com você. E também eu quero te dar uma dica. Ore a Deus e peça a Deus, me dá as suas amigas, porque as suas amigas, elas não vão me decepcionar a tal ponto de me ferir. Porque decepção a gente vai ter, né? Vai ter dia que eu não vou concordar com a ideia da minha parceira e tá tudo certo. E nem ela vai concordar com a minha. E ó, tá tudo certo. Eu preciso entender o ponto de vista da outra. Mas para mim ter alguma coisa, todas as pessoas que vai fazer uma sociedade, elas deviam estudar primeiro o ser humano. Ela deveria primeiro estudar, ser especialista em pessoas, conhecer a linguagem de amor do sócio dela, conhecer o temperamento, conhecer um pouquinho da cultura dele, como é do ambiente que ele foi criado. Para quê? Talvez não teria tantas sociedades desmanchadas. Talvez não teríamos tantos casamentos destruídos. Mas a gente não busca conhecer o outro. A gente não busca nos conhecer. A gente não busca autoconhecimento. E essa falta de autoconhecimento é destrutiva na vida do ser humano. Fica a dica para você. Deu para vocês entender, gente? Espero que sim. Então vamos lá. Se você quiser, eu te passo o livro, me chama no direct que eu passo o livro para você. Porque nós precisamos ter
conhecimento. Beleza? Gente, ó, muito obrigado e até sexta-feira.